Fala, pesada, vocês estão bom? Esses dias eu tava com meu irmãozinho assistindo Hora de Aventura. E beleza, eu sei que Hora de Aventura não é exatamente um desenho infantil, mas ele gosta, então, né. E eu, um cara de 20 e poucos anos, quando eu vi uma criança assistindo Hora de Aventura, e como um bom homem, eu não podia deixar aquilo de lado. Esse era o meu papel. Sentei ao lado dele e acompanhei esse desenho magnífico com ele. E, bom, eu sei que esse desenho tem vários temas profundos e complexos, mas a primeira vez que eu assisti, eu era uma criança. Eu não tava nem aí pro vazio de Hora de Aventura. Tinha o Finn e o Jake nas aventuras mais aleatórias possíveis e era só isso que eu me importava. Mas, enfim, nesse mundo caricato de Hora de Aventura, que cativa qualquer criança, existia um vilão extremamente ameaçador que mudava toda a atmosfera quando aparecia. Esse cara era o Lich. O quê? Vocês pensaram que eu ia falar do Rei Gelado? Ah, esse daí só queria raptar umas princesas. Mas o Finn e o Jake estavam sempre ali pra parar ele e descer a porrada no coitado. E chutar a cara dele salvando o dia. Mas o Rei Gelado, desde o início, sempre foi um antagonista muito carismático. E mesmo sem saber a história dele, a minha versão criança amava esse personagem. E vários episódios foram extremamente marcantes e memoráveis, pois o Rei Gelado estava protagonizando as cenas, ou ele estava indiretamente presente nelas, como no episódio do Ricardo, onde o seu coração ganha consciência e se torna um vilão. Até mesmo os órgãos do Rei Gelado eram do mal. E nas primeiras temporadas, o Rei Gelado é isso aí, o mago malvado da história que rapta princesas e é sempre vencido pelo herói no final. Já na segunda temporada, temos o episódio marcante do cavalo. Vamos matar esse cavalo. O episódio inteiro consiste em Finn e Jake tentando se livrar daquele cavalo bizarro que os observava. Pra, no final, eles descobrirem que o cavalo era apenas o Rei Gelado disfarçado. E é aqui que começamos a ver o personagem não como um vilão, que é mal por ser mal. O Rei Gelado começa a ganhar mais e mais camadas, pois ele espionava o Finn e o Jake porque ele via que os dois sempre estavam felizes e despreocupados. E ele desejava descobrir o segredo da felicidade. Pois, no fundo, o Rei Gelado era alguém vazio e sem um propósito de vida. E essa sua tentativa bizarra de espionagem foi uma tentativa desesperadora de autoajuda, para tentar escapar desse seu vazio existencial. Entre esse e vários episódios posteriores, vemos como o atrapalhado Rei Gelado se sente desconectado dos outros personagens. Ele fica com raiva de não ter sido convidado para uma festa, mas ele simplesmente não abriu o convite. Ele cria uma princesa Frankenstein, arrancando partes do corpo de outras princesas. E, meu Deus, olhando isso agora, isso é perturbador para um desenho que eu vi quando era criança. Mas ele tenta de verdade ser um marido amoroso e alguém bom para essa aberração da natureza que ele criou. Mas quando a princesa decide devolver suas partes de volta para cada uma das princesas reais, ele fica com raiva e culpa, dizendo que ela é egoísta. E após mais uma princesa que ele sequestrou fugir dele, o Rei Gelado ativa o seu Prime. Ele raspa seu cabelo e barba e vai em busca do shape inexplicável. E tudo começa a dar certo para ele. As princesas já não fogem mais dele, e sim desejam o tão sonhado Rei Maneiro. Mas a sua barba e sua raiva o dominam, trazendo novamente o Rei Gelado à tona. E em vários momentos, ele chega perto da compaixão. E mesmo sempre levando paulada do Finn e Jake, ele realmente considera os dois melhores amigos dele. E na realidade, o Rei Gelado é muito mais parecido com uma criança, porque ele simplesmente não sabe que tudo aquilo que ele faz é errado. Mas é só mais lá na frente que descobrimos a real história do Rei Gelado. E esse rei maluco que todos desprezam e veem como um vilão, um dia já teve sentimentos. Meu nome é Simon Petricott. Eu estou gravando essa fita para saberem a minha história. Eu estudava para ser antiquário de artefatos antigos. Eu nunca acreditei em coisas sobrenaturais, só que sempre tive uma queda por superstições. Mas tudo mudou quando eu entrei em contato com esse item. Um dia conhecido como Simon Patrick, que sacrificou o último resquício de sanidade para salvar a Marceline.
E o grande responsável pela transformação do Simon no Rei Gelado foi a coroa. Garoto, esse mundo é cruel e tão grande só pra quem se garante. Então não se esqueça, entre homens e monstros, entre pólvora e sangue, cê só tem uma chance. Faça os tiros valer a pena. Mas essa coroa vem muito antes do Simon, e sim, na época pré-histórica. Na era dos dinossauros, existiu um grande mago chamado Orgens Evergreen, o elemental do gelo, que tinha o seu fiel companheiro Gunther, um dinossauro que sonhava em se tornar um mago, assim como seu mestre. Mas o mesmo sempre negligenciava os desejos de seu subordinado. Evergreen previu a chegada de um cometa que destruiria toda a vida na Terra, e junto dos outros elementais, ele propôs a criação de uma coroa mágica que realizaria qualquer desejo do portador. Mas todos rejeitam seu plano, pois para eles o plano do mesmo era uma loucura. E tudo bem se eles morrerem, já que os elementais sempre reencarnarão em novos seres. Evergreen então congela os outros elementais e parte sozinho na busca da criação da coroa. E tudo ocorre bem. Ele consegue criar a tal coroa, mas no momento em que ele estava prestes a usar a coroa, Magius, o elefante de lava, ataca o seu castelo, aprisionando-o em meio aos escombros. Evergreen está incapaz de colocar a coroa, então ele confia a mesma ao seu pupilo, pedindo que o mesmo colocasse a coroa. Mas quando Gunther coloca a coroa, o seu maior desejo não era parar o cometa, e sim ser alguém igual ao seu mestre. E assim, Gunther perde a sua sanidade, e modificando a coroa, que agora se tornou como uma maldição, em que todos os usuários da coroa sucumbirão à loucura, e se transformarão na imagem de Evergreen. E com isso, os dinossauros são extintos, e milhares de anos se passam. Na Grécia Antiga, um velho chamado São Nicolau. E sim, o próprio Papai Noel já foi um usuário da coroa. Cada do lado dele diz que é o primeiro Noel. Tipo, o que é um Noel? Cara, o Noel? E séculos se passam, e a coroa acaba rodando pra lá e pra cá. E é nos anos 60 que dois estudiosos, Simon e Beth, um casal de estudiosos que eram céticos sobre a magia e coisas sobrenaturais. Mas Simon tinha um gosto por superstição, e ele gostava muito de estudar sobre isso, mesmo nunca acreditando. Nessa época, Simon era basicamente o portador dos itens mais poderosos da obra, sem nem mesmo fazer ideia disso. Mas devido à enorme passagem de tempo, e pouco a pouco, a magia foi se tornando mais e mais fraca, e os artefatos mágicos já não reagiam a mais nada. E foi só quando Simon encontrou a coroa que tudo veio a mudar. Cadê a minha Beth? Cadê a minha princesa? Princesa! Princesa! Simon, não me abandone assim. E sem nem fazer ideia da maldição, Simon coloca a coroa, e no exato momento, o mesmo perde a sua consciência. E depois, sua esposa foge. E uma coisa que descobrimos ao decorrer da obra é que a coroa não torna todo mundo um maluco psicopata. A coroa torna sim a pessoa maluca. E esse Rei Gelado que conhecemos só não se tornou um psicopata assassino, pois o usuário era o Simon, que era alguém genuinamente bom. Então o Rei Gelado ainda tem resquícios de bondade, graças ao Simon. Se fosse qualquer outro usando a coroa, com certeza o Rei Gelado seria muito mais despirocado dessa ideia. E o grande motivo do Rei Gelado ter uma fixação em princesas foi porque ele perdeu alguém que era muito importante para ele. E mesmo perdendo a sanidade e memórias, ele continuou sempre nessa sua busca incessante pelo seu grande amor. Até que aquilo que era tão importante para ele se tornou apenas uma palavra: princesa. E isso é algo extremamente triste, mas é algo que não está escancarado na obra, e sim nas entrelinhas. Simon então começa a registrar toda a sua transformação em documentários. Me contam segredos, os segredos do gelo e da neve. Tiki, minha mente está mudando, mas já estou longe demais para saber o que fazer. Eu quero que todos saibam que se eu fizer alguma coisa que machuque alguém, por favor me perdoe. Só cuide de mim se eu conseguir sair desse labirinto do meu cérebro e recuperar a minha sanidade. Com sua forma física e mente mudando pouco a pouco cada vez mais, e para piorar ainda mais a situação,
Pouco tempo depois, uma guerra se inicia. E, para sua própria sobrevivência, ele é forçado a usar a coroa. Até o momento em que ele conhece uma pequena garota sobrevivente de guerra, chorando sozinha. Simon então entrega uma pelúcia para a mesma e cria um laço com a criança. E agora, já não mais sozinho, ele não vive mais só por si mesmo, e sim para proteger aquela criança. Ser forte não é conseguir se proteger sozinho. Ser forte é conseguir proteger alguém que é importante para você. Simon, mesmo destruído por dentro, encontrou um motivo para seguir em frente e continua lutando até o seu último segundo pela proteção de Marceline. Mesmo às vezes parecendo que o mundo ia o esmagar, que não havia mais sentido em lutar, pois não importa o que ele fizesse, seus esforços eram sempre em vão, mesmo estando cercado de mortes, caos e destruição. E em meio a tanta escuridão, Simon ainda tinha um propósito. Ele precisava salvar a Marceline. E por esse seu propósito, ele sacrificou tudo. E até seu último segundo de sanidade, ele esteve ao lado dela. E com seu último resquício de sanidade, Simon se despede da Marceline, pois ele sabe que o homem que um dia a Marceline conheceu estava morto. E agora ele sabe que seria um perigo para ela. Agora sozinho, Simon, mesmo com a mente extremamente debilitada, tem como sua última missão encontrar o pai da Marceline. E com sua última missão completa, e sua mente completamente tomada pela loucura, Simon parte para o norte, onde ele passou a viver pelos próximos 1000 anos. E, cara, rever essa obra depois de velho e entender melhor sobre o personagem, o Rei Gelado se torna um personagem extremamente triste e profundo. Sabendo da história dele, todas as ações e sua maneira de agir no decorrer das temporadas faziam todo sentido. O Rei Gelado foi o maior herói dessa obra e quem mais lutou, mesmo já estando exausto de tudo, mesmo vivendo com uma dor constante, e no fim, ele perdeu tudo. Perdeu a Beth, perdeu a Marceline, perdeu a sua sanidade e no fim, perdeu a si mesmo. Todos os episódios cômicos com o Rei Gelado ganham uma nova perspectiva depois que você entende o personagem. Aquela sua busca constante de atenção e desejo genuíno de ser melhor amigo do Finn e do Jake, e o seu objetivo de encontrar uma princesa. O Rei Gelado já não sabia mais como funcionavam relações humanas. E, para ele, a única maneira de não se sentir sozinho era prendendo as pessoas à sua volta. O que no fim, acabava sempre sendo o efeito reverso, com todos à sua volta achando que ele era um maluco e se afastando mais e mais ainda dele. E, bom, esse é meu personagem favorito do desenho. E eu sei que muita gente já falou sobre ele, mas eu queria dar minha visão sobre o personagem. Enfim, é isso. Marceline, somos só eu e você nas ruínas desse mundo. O sentimento de confusão pode ser profundo. E eu sei que vai precisar de mim com você. Mas estou me perdendo e acho que você também vai me perder. A magia me mantém vivo, mas também me enlouquece. E eu tenho que salvar você. Mas quem é que me salva? Me perdoa pelo que eu possa fazer quando não lembrar de você.